Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar com vocês, iniciando essa semana, segunda-feira, onde nós podemos estudar um pouco mais da palavra do Senhor. E eu convido para abrir esse nosso período de estudo, convido aos irmãos a orarem junto comigo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, seu Deus, pelo esse dia, por esse tempo, por essa semana que se inicia. Obrigado pelas bênçãos do Senhor, obrigado pelas bênçãos que nós já recebemos. Obrigado, seu Deus, por tudo, porque sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que sempre está nos abençoando, um Deus que já concedeu várias bênçãos para nós. Que possamos, seu Deus, sempre ter um coração agradecido pelo Senhor. Neste momento, queremos agradecer também pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado por esse sacrifício que nos possibilitou a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, seu Deus, pela salvação que nós temos também e que possamos, seu Deus, levar essa mensagem de salvação para outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Hoje também não vamos continuar o nosso estudo ainda no livro de Gênesis, mas eu queria trazer aqui um estudo temático. E qual que seria o tema que eu queria abordar nessa lição, no estudo de hoje? Eu gostaria de falar sobre expiação ilimitada. Meus irmãos, é importante nós conhecermos a abrangência do sacrifício de Cristo. Expiação limitada fala do sacrifício de Jesus Cristo, foi feito por todas as pessoas do mundo e não somente para um grupo de pessoas. Por exemplo, a doutrina calvinista, em uma das suas linhas, ela prega a expiação limitada, onde Jesus Cristo só morreu por algumas pessoas, mas não morreu por todas as pessoas. Só que nós veremos na palavra de Deus que a palavra de Deus é clara em dizer que o sacrifício de Jesus Cristo foi em favor do mundo inteiro e não somente para um grupo, onde eles chamam de grupo dos eleitos, e os outros ficaram sem ali usufruir do sacrifício de Cristo. Meus irmãos, só que a Bíblia toda, ela fala sobre a expiação. O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi ilimitado, ele foi para todas as pessoas. Mas primeiro, para a gente começar, como introdução, eu gostaria de falar sobre o surgimento do sacrifício. Quando na palavra de Deus surgiu a história dos sacrifícios. E nós vamos ver ali sobre os sacrifícios dos animais. Olha só o primeiro versículo na palavra de Deus que fala sobre sacrifício. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Diz assim: Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Meus irmãos, neste versículo nós temos a primeira referência de um sacrifício de um animal. Aqui Deus, diante do pecado de Adão, diante do pecado de Eva, eles estavam vestidos ali de folhas de figueira. Deus, ele sacrificou um animal para tirar as vestimentas de pele para cobrir os erros de Adão e o erro de Eva. Ali, Adão, pela primeira vez na sua vida, ele estava vendo sangue sendo derramado. Eu fico imaginando o que Adão e Eva, eles estavam pensando naquele momento, quando eles viram o sangue sendo derramado. Eu sou pecador, eu que deveria morrer, mas este animal inocente está morrendo no meu lugar. Eu sou pecador, mas quem está pagando o preço está sendo este animalzinho aqui. Meus irmãos, desde aqui, Deus já estava ensinando para a humanidade o que deveria acontecer para que o pecador, já que Deus é um Deus santo e não pode conviver com o pecado, como que o pecador poderia se aproximar de Deus? E Deus já estava ensinando, é necessário derramamento de sangue. Se não houver quem pague pelo preço do pecado, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte, se não houver quem pague, o homem não pode se aproximar de Deus, porque o homem está manchado com o pecado. O homem se tornou agora um pecador e precisa de alguém pagar por esse pecado, derramando o seu próprio sangue. E aqui Deus já estava ensinando sobre os sacrifícios dos animais no Antigo Testamento. Quando nós vemos, quando Adão e Eva eles foram expulsos do Jardim do Éden e eles tiveram os seus filhos, nós percebemos que Adão e Eva passou este ensinamento para os seus filhos. Olha, vocês só podem se aproximar de Deus através de um sacrifício de sangue. Tem que ser o sacrifício correto, o sacrifício derramando sangue. Daí nós vemos a história de Caim e Abel,
os dois se aproximando de Deus através de sacrifício, através de ofertas ali. Só que somente um foi aceito. Olha só o que diz o capítulo 4, versículos 4 e 5, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o seu semblante. Meus irmãos, nós vemos a história dessas duas pessoas tentando se aproximar de Deus. Interessante notar que o texto fala que Deus olhou primeiro para Abel, para dentro de Abel, e depois olhou para a oferta de Abel. Deus, ele olha para os nossos corações e percebeu que Abel era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que reconheceu o erro do seu pecado e agora depois Deus olha para a sua oferta. Vamos ver se essa oferta é aceitável. E nota que é uma oferta aceitável, porque Abel ofereceu para Deus um cordeiro, derramamento de sangue. Deus, por causa disso, aceitou Abel e aceitou a oferta de Abel. Só que o texto continua falando que depois Deus olhou para Caim, olha só, primeiro para o coração de Caim, e depois Deus também olha para a oferta de Caim. Deus notou que Caim não tinha fé em Deus, não reconhecia a gravidade do seu pecado em que ele vivia. E depois Deus olha também para a oferta de Caim e nota que não é uma oferta com derramamento de sangue, mas Caim trouxe para Deus os frutos da terra, não tinha derramamento de sangue. Caim estava dizendo claramente para Deus: eu não preciso que ninguém morra por mim. Olha só, eu estou oferecendo coisas boas, não precisa de sangue ser derramado. Eu vou me chegar a Deus através do meu jeito, do jeito que eu quero, com as minhas boas intenções. Meus irmãos, Deus aceitou Abel, mas rejeitou a Caim. E nós vemos a história do sacrifício sendo passado de geração em geração. Quando nós lemos o livro de Gênesis e continuamos, nós podemos perceber ali de Noé também. A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi oferecer um sacrifício, derramamento de sangue ali para Deus, em favor de toda a sua família. Quando nós lemos a história de Abrão, por onde Abraão passava, ele levantava um altar para Deus, oferecia um sacrifício ali também. Nós podemos ver a história de Isaac, podemos também ver a história de Jacó, e todos esses homens, nós podemos perceber que eles sempre ofereceram sacrifícios ali para Deus. Eles estavam reconhecendo: nós somos pecadores, e este animal está morrendo pelo meu pecado. Então nós vemos já no Antigo Testamento, falando sobre a história dos sacrifícios. Meus irmãos, só que quando o povo de Israel foi para o Egito, e eles ficaram ali 430 anos sob escravidão, ali debaixo da mão de Faraó, e quando Deus, por meio de Moisés, libertou eles, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, entraram no deserto do Sinai e chegaram até o Monte Sinai. No Monte Sinai, ali os sacrifícios, eles receberam uma organização por lei. Deus estabeleceu para eles ali as leis dos sacrifícios e agora fazia parte da nação de Israel, fazia parte da lei de Israel os sacrifícios de animais. Meus irmãos, com esses sacrifícios, Deus já estava ensinando para o povo e para a humanidade que o que aconteceria quando Jesus Cristo viesse, porque Deus, ele prometeu um libertador desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que este libertador, que era o Messias, o Filho de Deus, ele viria aqui no mundo, e o que aconteceria com ele era a mesma coisa que estava acontecendo com aqueles animais que eram sacrificados no Antigo Testamento. Ele deveria morrer e derramar o seu sangue em favor de todas as pessoas. E olha só o que diz Levíticos, capítulo 17, versículo 11, quando Deus ali no Monte Sinai estava organizando essa questão do sacrifício, a cerimônia sacrificial. Olha só o que Deus ele diz assim no capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Olha só, meus irmãos, Deus já estava explicando
que para chegar a Deus era necessário, tinha que ter derramamento de sangue. Era necessário alguém pagar o preço do pecado. E no Antigo Testamento, Deus permitiu que os animais fossem sacrificados até que viesse o sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou, tudo aquilo lá foi abolido. Não era mais necessário sacrifício de animais, porque o sacrifício de Cristo ele é perfeito e abrange todas as épocas, abrange todas as pessoas. Mas olhando ainda para o sacrifício do Antigo Testamento, o sistema sacrificial que a nação de Israel recebeu através ali do tabernáculo, nós podemos perceber que todos os sacrifícios de animais eram em favor de toda a nação de Israel, e não somente para um grupinho ou somente para uma tribo da nação de Israel, mas nós vamos perceber que era em favor de todas as pessoas, de toda a nação de Israel. Olha só, Levíticos capítulo 16 vai falar para a gente sobre esse sistema sacrificial. E nós vamos ver alguns versículos aqui que mostram que o sacrifício era em favor de toda a nação, e não somente de uma das tribos da nação de Israel, mas de toda a nação. Diz assim o versículo 16: Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Note que o versículo está sendo claro que ali a expiação, ali o sacrifício era em favor de todos os pecados da nação de Israel. Não somente por alguns pecados, não somente por algumas pessoas da nação de Israel. Mas olha só um outro versículo também, o versículo 17 diz assim: Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Olha só, quando os sacrifícios de animais eram realizados ali no templo, o sacerdote nessa situação, ele oferecia um sacrifício para si, oferecia um sacrifício para a sua casa e também em favor de toda a nação. Note que é toda a nação, abrangendo a nação como um todo. Mas olha só um outro versículo também, o versículo 19, diz assim: Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Olha só, abrangendo a nação inteira, não somente uma tribo, mas todos os filhos de Israel. Olha só o versículo 20 e 21 também, diz assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, não somente um grupo, mas toda a nação, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles. Perceba que não somente algumas iniquidades, não somente alguns pecados, e não somente uma tribo, mas toda a nação e todos os seus pecados, para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. E aqui nós temos a história do bode emissário, que era um bode que simbolizava também a Jesus Cristo, que levou para longe os nossos pecados. Esse bode, simbolicamente, ele levava os pecados da nação de Israel para longe, para o deserto, para o esquecimento. E tinha outro bode, que era o bode do sacrifício, que também representa Jesus Cristo, que morreu ali na cruz pelos nossos pecados. Mas perceba bem, todos esses versículos que nós estamos lendo fala da abrangência, olha só, do sacrifício dos animais, que era em favor de toda a nação de Israel, e não somente por uma das tribos da nação de Israel. Olha só também o versículo 24, diz assim: Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Note bem, mais uma vez o texto falando que os sacrifícios de animais ali era em favor de todo o povo. Olha só os versículos 29 e 30, dizem assim: Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês,
afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que vivia entre eles, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para vos purificar, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Meus irmãos, esses sacrifícios também abrangiam até os estrangeiros, pessoas de outras nações que estavam vivendo no meio do arraial de Israel. Olha só, era um sacrifício em favor de toda a nação e não somente em favor de um dos grupos eleitos. Mas olha só também o versículos 33 e 34 diz assim: fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, e também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Mais uma vez o versículo falando que o sacrifício ali dos animais era em favor de todas as pessoas. E também mais um texto no Antigo Testamento, está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 21, mostrando a abrangência dos sacrifícios de animais que eram realizados ali na nação de Israel. Diz assim: ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo o Israel. Meus irmãos, o sacrifício do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram em favor de toda a nação de Israel e não somente por uma tribo. Mas, outra coisa que nós vamos ver aqui, os sacrifícios de animais, eles eram incapazes de remover os pecados, incapazes ali de remover a condenação do pecado. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz assim para nós: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então perceba bem, meus irmãos, ali no Antigo Testamento Deus estava permitindo os sacrifícios de animais, que animais fossem sacrificados, porque esses animais estavam apontando para um sacrifício perfeito, que era o Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo. Quando ele chegasse, ele faria em favor de todas as pessoas. Assim como os sacrifícios de animais eram em favor de toda a nação de Israel e daqueles que viviam dentro da nação, o sacrifício de Cristo é em favor do mundo inteiro. E agora eu quero mostrar para vocês uma série de versículos que mostra que o sacrifício de Cristo não foi somente para um grupo eleito, um grupo pequeno, mas por todas as pessoas, salvos e não salvos. O sacrifício de Jesus Cristo foi abrangido para todas as pessoas. E diz assim o primeiro versículo, Isaías capítulo 53, versículo 6. Note que a palavra de Deus é clara em ensinar sobre a expiação ilimitada. O sacrifício de Cristo foi em favor de todas as pessoas do mundo. E diz assim esse versículo: todos nós, olha só, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meus irmãos, um texto claro, mostrando que todos nós andávamos desgarrados. Se a pessoa que dizer que Jesus Cristo morreu somente por um grupo eleito, ela também vai ter que dizer que somente esses eleitos andavam desgarrados. Mas o versículo é claro em dizer que todos nós andávamos desgarrados. E Deus fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de nós todos. Olha só, abrangendo o mundo inteiro. Vamos para outro versículo também? João, capítulo 1, versículo 29. Olha só o que João Batista ele diz, falando assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, não somente para um grupo eleito, mas tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo foi por todas as pessoas. Um outro texto também, em João, capítulo 3, versículo 16, um texto bastante conhecido que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, o amor de Deus abrangeu o mundo inteiro. O sacrifício de Cristo, ele tem essa abrangência do mundo inteiro, de todas as pessoas. Vamos ver um outro versículo também? Romanos, capítulo 5, versículo 6, diz assim para nós: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Note bem o que o versículo está falando. Jesus Cristo morreu por todos os ímpios. Se a pessoa quiser dizer que Jesus Cristo morreu somente por um grupo eleito, então ela vai ter que concordar que esse versículo está falando que os ímpios somente são esses eleitos e os outros não são ímpios. Mas nós sabemos que a palavra de Deus mostra que todos nós somos pecadores e Jesus Cristo morreu por todos os ímpios. Olha só um outro texto também. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4 dizem assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, aqui nós temos o desejo de Deus. Todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, que todas as pessoas sejam salvas. Só que Deus, ele respeita a decisão de cada um. Tem aqui a responsabilidade humana. Se o homem vai aceitar a Jesus Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, crer em Cristo, ou vai rejeitar o sacrifício de Cristo. Mas Deus, ele deseja que todas as pessoas elas sejam salvas. E não somente um único grupinho, mas o seu desejo é que todas as pessoas sejam salvas. Olha só a continuação também. O versículo 5 e 6, aqui de 1 Timóteo 2, diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele se deu em resgate por todas as pessoas, e não somente por um grupo pequeno de pessoas, mas o seu sacrifício abrangeu a humanidade inteira. Olha só também outro texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Meus irmãos, Deus, ele é Salvador, Jesus Cristo é Salvador de todas as pessoas, mas especialmente dos fiéis. Ele vai salvar aqueles que se entregam a Jesus Cristo, aqueles que recebem a Jesus Cristo em suas vidas, em seus corações, como Senhor e Salvador da vida deles. Mas Deus se apresenta como Salvador de toda a humanidade. O sacrifício de Jesus Cristo foi em favor de toda a humanidade. Só que somente irão usufruir da salvação aqueles que crerem no sacrifício de Jesus Cristo. Os que rejeitarem o sacrifício de Jesus Cristo não irão usufruir da bênção da salvação. A palavra de Deus é clara em dizer que o sacrifício de Cristo foi por todas as pessoas. Tito, capítulo 2, versículo 11, é um outro texto que também vai nos falar isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha só, a graça de Deus se manifesta salvadora a toda a humanidade. Não somente por um grupo eleito, não somente por uma das tribos de Israel, mas por toda a humanidade. A graça de Deus, ela se manifesta salvadora. Um outro versículo também, Hebreus capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Olha só, um versículo claro dizendo que Jesus Cristo na cruz provou a morte por todo o homem, ensinando a expiação ilimitada. Jesus morreu por todas as pessoas. Mais um versículo, 1 João capítulo 2, versículo 2, diz assim: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, a palavra de Deus é rica em dizer que o sacrifício de Cristo foi em favor do mundo inteiro. João está dizendo aqui, Jesus não morreu somente pela sua igreja, ele morreu também em favor de todas as pessoas do mundo inteiro. A abrangência do sacrifício de Cristo. E um último versículo que eu gostaria de mostrar para provar que o sacrifício de Cristo é em favor de todas as pessoas, está em 1 João também, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Meus irmãos, não somente Salvador da igreja, não somente Salvador de um grupo eleito, mas enviou seu Filho como Salvador de todas as pessoas do mundo inteiro. Jesus Cristo, ele se apresenta como Salvador de todas as pessoas.
Aqueles que creem em Jesus Cristo serão salvos. Os que rejeitam a Jesus Cristo não serão salvos. Mas o sacrifício de Cristo foi em favor de todas as pessoas. Olha só, assim como o seu sacrifício foi em favor do mundo inteiro, nós vamos ver que a partir de agora também Deus ele faz um convite universal. Olha só, o sacrifício de Cristo foi em favor do mundo inteiro. E o seu convite, ele chama todas as pessoas sem distinção para essa salvação. Um convite universal para todas as pessoas. Vamos ver alguns versículos também. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O convite é universal e não somente para um grupo eleito. Diz assim esse versículo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha só, esse versículo mostrando a responsabilidade humana. A pessoa ela precisa fazer uma escolha. Escolher entre a vida ou escolher a morte. Olha só, escolher a bênção e ou escolher a maldição. É a responsabilidade de cada indivíduo nesse mundo fazer uma escolha enquanto está em vida. Escolher a Jesus Cristo ou continuar rejeitando, se mantendo rebelde contra Jesus Cristo. Um outro versículo, Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Responsabilidade humana. Hoje vocês devem escolher para qual Deus vocês vão servir. Vocês vão continuar com os deuses dos seus antepassados ou vocês vão escolher o Deus vivo e verdadeiro? Eu e a minha casa, nós já fizemos nossa escolha. Nós iremos servir ao Senhor. Responsabilidade humana aqui. Olha só um outro texto também. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, como o sacrifício de Cristo foi universal, o chamado para a salvação ela é universal também. Deus convida a todos para essa salvação. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Olha só, invoque Ele que Ele te salvará. Um outro texto também, Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo fazendo um convite universal. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Meus irmãos, se a pessoa que quiser dizer que o sacrifício de Cristo e o chamado para a salvação é somente para um grupo eleito, a pessoa tem que concordar, então, que somente os eleitos que estão cansados e sobrecarregados. As outras pessoas não estão cansadas com seus pecados, então. Mas o versículo é claro em dizer que Jesus Cristo convida a todos para essa salvação. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados com seus pecados, e eu irei aliviar vocês. E um último versículo que fala sobre o chamamento de Deus universal, onde ele chama todas as pessoas para a salvação, está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meus irmãos, o mundo está com sede. Deus convida todas as pessoas. Se você tem sede, então venha a mim e você vai ser salvo. Olha só, o versículo fala: e quem quiser, receba de graça a água da vida. Responsabilidade humana. Se você quiser, Deus ele vai te salvar, porque Jesus Cristo já morreu na cruz pelos seus pecados, morreu pelos pecados de todas as pessoas e faz esse convite universal. Vinde a mim, a salvação está pronta, a salvação pertence a Deus, pertence a Jesus Cristo. Então, até aqui nós vimos que a Bíblia é clara em dizer que Cristo morreu por todas as pessoas e que o seu convite para a salvação é feita para todas as pessoas. Meus irmãos, agora algumas pessoas pegarão alguns textos, colocarão fora de contexto para dizer que Deus, Jesus Cristo, só morreu por algum grupo eleito, só por algum pequeno grupo e não por toda a humanidade. Vamos ver aqui dois exemplos? Olha só o que diz Efésios, é um versículo muito usado pelas pessoas que querem dizer que a expiação que Cristo fez na cruz foi limitada somente para algumas pessoas.
Efésios 5:25 é um texto usado por essas pessoas que diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Daí vamos pegar esse versículo e dizer, olha só, perceba o que o versículo está falando? Jesus só morreu pela sua igreja, ele só se entregou por ela e por mais ninguém. Meus irmãos, perceba bem o que o versículo está falando. O texto não está dizendo que Cristo morreu somente pela igreja, mas também morreu pela igreja. Meus irmãos, aqui Paulo, ele está escrevendo uma carta para a igreja, uma carta pessoal. Quando ele chega e fala que Cristo morreu pela sua igreja, é porque ele está tendo um destinatário, está escrevendo para a igreja. Vamos ver um exemplo também? Quando Davi, no Salmo 23:1, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, então, que Deus, ele é somente pastor de Davi? Porque o texto está escrito lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não significa que Deus é somente pastor de Davi. É a mesma coisa com Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz que Cristo morreu pela sua igreja. Não quer dizer que Cristo somente morreu pelos eleitos, pela sua igreja, e não morreu por todas as pessoas. Um outro texto também, Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando Paulo diz: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só o que o texto está falando. Paulo diz: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então quer dizer que, baseado nesse texto, eu vou dizer que Deus somente amou Paulo e somente se entregou por Paulo e mais ninguém. Não ama outra pessoa e não se entregou por outra pessoa? Lógico que não, mas Paulo está dando um testemunho pessoal aqui. É a mesma coisa desse texto de Efésios capítulo 5, 25. Paulo está escrevendo para uma igreja, por isso que ele falou que Cristo morreu pela igreja, o que é verdade, e mais também Cristo morreu por todas as pessoas também. Então, um texto que as pessoas usam para, tirando fora de contexto, para dar apoio numa ideia que não é bíblica, numa ideia que Cristo somente morreu por um grupo de pessoas, mas não por toda a humanidade. Um outro texto que é usado para isso é Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28, para dizer que Jesus Cristo somente morreu por algumas pessoas e não por todas. Olha só o que diz esse texto aqui. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, alguns vão pegar esse texto e dizer: olha só que está claro, Jesus Cristo falou que o seu sangue foi derramado apenas em favor de muitos e não em favor de todos. Esse texto tem um outro muito parecido com ele, que está em Mateus também, que é o capítulo 20, versículo 28, que diz assim, olha só: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então as pessoas vão pegar esses dois textos e dizer: olha, Cristo só derramou o seu sangue e só se deu em resgate por muitos, só por algum grupo de pessoas e não por todas as pessoas. Meus irmãos, só que, olha só, isso é tirar texto fora de contexto, porque quando a palavra de Deus ela fala sobre muitos, isso aqui é uma maneira judaica de abranger todas as pessoas. Olha só um exemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 15. Preste bem atenção no que o texto está dizendo quando é usado a palavra muitos. Diz assim esse texto. Aqui está falando sobre o pecado, que em Adão nós herdamos o pecado e que em Cristo vem a salvação. E o texto fala assim: todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, depois ele vai falar, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. Então quer dizer que nesse texto está falando que o pecado só afetou um grupo de pessoas? Só que nós sabemos que o pecado afetou todas as pessoas. Só que a palavra usada aqui é a palavra muitos, porque está abrangendo toda a humanidade. É um número grande de pessoas. Um outro texto também é o versículo 19, que o versículo 19 também diz assim: pela ofensa de um só, muitos se tornaram pecadores. Então quer dizer que eu vou falar agora e defender que somente algumas pessoas são pecadoras e não todas as pessoas da humanidade?
Então nós percebemos que a palavra muitos era uma maneira judaica de abranger todas as pessoas. Quando Jesus Cristo diz ali na ceia e também em Mateus capítulo 20 e 28, que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, que o seu sangue era derramado por muitas pessoas, ele estava abrangendo todas as pessoas. Então nós percebemos isso na palavra de Deus. Então fica claro, meus irmãos, para nós que nós vemos aqui, que o sacrifício de Jesus Cristo foi em favor de todas as pessoas. E o convite para a salvação, ele convida todas as pessoas para a salvação. Eu gostaria de terminar aqui fazendo um convite para você que ainda não creu em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos seus pecados. Basta você simplesmente crer no sacrifício de Jesus Cristo e você receberá a salvação que somente Cristo pode dar. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra que nós temos aqui. Obrigado pelo seu sacrifício, um sacrifício ilimitado que abrangeu todas as pessoas e o seu convite é universal, convida todas as pessoas para a salvação. Se existe alguém, Senhor Deus, ainda que não aceitou ao Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, está nos escutando aqui, rogamos a Ti que o Senhor esteja trabalhando em sua vida, no seu coração e que essa pessoa possa se render ao Senhor e assim receber a vida eterna que somente o Senhor pode conceder. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra e pelo seu grande amor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então, que Deus esteja abençoando a cada um, aplicando sua palavra em seus corações e tenhamos certeza desse grande amor de Deus por todas as pessoas. Que Deus esteja abençoando a todos.